Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, o seu professor de matemática. Eu tô aqui para falar sobre um tema muito legal que é a divisão, só que a gente vai dividir de um jeito diferentão aí. Vocês vão perceber que não só se divide em partes iguais para ser justo. Não é, Giovana? Isso aí, Giovana. Muito bem, seja muito bem-vindo a essa aula de matemática. Obrigado por levar minha voz aonde eu não posso ir. E para quem não tá me vendo, eu sou um homem de estatura mediana, tenho os cabelos pretos, um pouquinho grisalhos, tenho uma barba próxima do peito também grisalha, tenho piercing no nariz, tenho 2 piercings no nariz, tenho brinco nas 2 orelhas e piercings também, estou usando óculos, estou de camisa rosa e tenho os braços tatuados e eu sou um homem pardo. Fora que eu sou muito charmoso, sou lindo pra caramba, assim como toda a produção do Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Todo mundo bonitão demais aqui. Um dia ainda vou mostrar pra vocês, viu? Ó, já veio pela Giovana, bonitona também, charmosona aí. É todo mundo bonito, essa aula brilha, porque todo mundo brilha, inclusive você. E o nome dessa aula, pessoal, qual que é? Olha lá. Divisão desigual. O que é certo, gente. Já ouviu falar? O que é certo é certo. Então, olha só. Por que eu estou falando da divisão desigual, falando sobre o que é certo? Imagina que você vai fazer uma tarefa na sua casa com seu irmão, tá bom? Sua mãe fala assim, olha, vocês querem ir para a festa no final de semana, mas tem que me ajudar a limpar a casa. Aí você vai lá com seu irmão lá, e aí o que acontece? Vocês levam 4 horas para limpar a casa, né? E aí o que acontece? O seu irmão trabalhou 3 horas para arrumar a casa, você trabalhou 1 hora só. Aí o pai de vocês chega e fala assim, como vocês arrumaram a casa, vou dar um dinheirinho para vocês, né? Pra vocês passearem, né, e tal. E aí, é justo você receber o mesmo tanto que seu irmão ou não? O que você pensa disso? Estou lançando a discórdia aí dentro da sua casa agora, mas se a gente for pensar no que é justo, como seu irmão trabalhou mais, ele tem que ganhar mais, né? É o que é correto, tá certo? Seria o correto, a não ser que vocês tenham feito algum acordo antes aí, né? O combinado não sai caro, é outro termo que a gente usa bastante, mas o que é certo, né? Nem sempre a divisão em partes iguais é o justo, é o certo. Tá certo? Olha quanto certo que eu falei. Então vamos lá, vamos dar um exemplo dessa ideia, mas antes vamos falar da habilidade. A nossa habilidade é a habilidade 12 do 5º ano. Sim, é uma habilidade essencial. Está lá no currículo em ação, vocês vão ver lá na atividade de vocês do currículo em ação, falar sobre a ideia de proporcionalidade. É justamente isso aí. A gente está relacionando, né, a ideia da fração com a ideia da proporcionalidade também. Então vamos ler? Resolver situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta entre 2 grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. E a outra habilidade é a 13, que é resolver situação problema envolvendo a partilha de uma quantidade em 2 partes desiguais, né? Que é justamente o ponto dessa aula de hoje. Tais como dividir uma quantidade em 2 partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. O objetivo, os objetos de conhecimento são as grandezas diretamente proporcionais, problemas envolvendo a partição de um todo em 2 partes proporcionais e a divisão desigual. Gente, apareceu um termo aí interessante aí que é a ideia de diretamente proporcional. Quando a gente fala de diretamente proporcional, eu sempre gosto de falar, né, que na ideia do diretamente proporcional, quanto mais, quanto menos, menos. Vou explicar. Olha só. Quanto mais balas você comprar, mais você vai pagar. Quanto mais gasolina você colocar no tanque do carro, mais você vai pagar. Você vai na padaria, você compra pão. Se você compra 2 pãezinhos, você gasta R$1,50. Se você compra 4 pãezinhos, como dobrou a quantidade de pães, dobra a quantidade a ser paga também. Então, um lado aumentou, que é a quantidade de pães, o outro lado aumentou, que é a quantidade de dinheiro a ser paga. Como as duas cresceram, a gente diz que a relação entre essas 2 grandezas, pães e dinheiro, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Eu estava curioso para ver como é que a Gi ia fazer o diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Balanceado, equilibrado, seria isso, né, Gi? É isso aí, tá? Tem um equilíbrio. Existe um outro tipo de proporcionalidade que nós chamamos de inversamente proporcional.
Calma, não precisa se preocupar com isso agora também, porque a gente vai se aprofundar muito mais nesse termo em outras atividades também, em outras aulas, mas é interessante você conhecer, porque existem proporcionalidades que são inversas, né? Elas são indiretamente proporcionais, ou seja, uma grandeza cresce, a outra diminui. É possível acontecer? É possível acontecer. Não estava falando da arrumação da casa? Se você arruma a sua casa sozinho, você leva 4 horas. Se o seu irmão te ajuda, dobrou a quantidade de pessoas, não foi? O tempo vai reduzir pela metade. Então, uma pessoa faz um trabalho em 4 horas. 2 pessoas fazem o mesmo trabalho em 2 horas. Você multiplicou por 2 a quantidade de pessoas envolvidas no trabalho, você divide por 2 o tempo de execução. Deu para entender? Muito legal. Ó, mas toma cuidado, nem toda relação entre grandezas são proporcionais, tá bom? Tem que ter nexo, tem que ter lógica, tá certo? Por exemplo, a gente poderia dizer assim, quanto mais você lê revistas em quadrinhos, mais você se torna um super-herói. Isso não tem proporcionalidade alguma, né? Eu sei que é um exemplo assim meio bobinho, mas acontece de terem situações, problemas, né? A relação entre 2 grandezas você achar que é proporcional, mas não é, tá? Então tome muito cuidado com isso daí também. Por exemplo, compras na internet, o resultado final nem sempre vai ser proporcional, porque tem valor de frete incluso, né? Então a gente vai perceber que se você dobra a quantidade de camisetas que você compra, o valor não vai ficar dobrado, tá? Porque às vezes o frete é fixo, então o valor não vai acompanhar na proporcionalidade. Mas chega de falar de proporcionalidade, vamos para os problemas mesmo, vamos fazer as continhas que eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de situação-problema. E aí tá, ó, uma situação-problema que foi elaborada especialmente para o Centro de Mídias e tem o nome de 2 crianças aí, né? Eu gosto desses 2 nomes aí, Gabriel e Sofia, que coincidentemente é o nome dos meus 2 filhos, né? Olha lá, resolveram comprar algumas balas com o dinheiro que tinham. Gabriel deu R$8 para essa compra e Sofia deu R$4. Conseguiram comprar com dinheiro exatamente 36 balas e resolveram dividir esses... Olha, eles compraram bala e dividiram um pirulito, gente, desculpa. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó, que não é pirulitos não, aqui é balas, né? Vou escrever aqui, tá? Um errinho de redação, né? Dividir essas balas, né? Essas balas, para não confundir. Opa! Dividir essas balas, de forma justa, tá? Quem deu mais dinheiro levará mais balas. Vamos ajudá-los? Então, como é que a gente pode pensar, pessoal? A gente pode pensar nas porções de dinheiro que cada um deu. Você percebe aí que o Gabriel deu muito mais dinheiro que a Sofia. Para ser exato, o Gabriel deu o dobro do dinheiro que Sofia deu. Ora, se o Gabriel deu o dobro de dinheiro que Sofia deu, então ele tem que levar o dobro de balas do que a Sofia. Tá certo? Muito simples. Como que a gente faz para calcular isso, né? Dá uma olhada como que eu raciocinei, como é que eu gosto de fazer esse trabalhinho e você pode criar uma ideia aí também para poder solucionar isso. Você é um resolvedor de problemas, tá? Olha como é que eu penso, olha lá. Ó, note que Gabriel deu R$8 e Sofia 4. Então podemos dizer que as balas custaram R$12 ao todo, sendo que 8 é do Gabriel e 4 é da Sofia. Esses R$12 aqui é interessantíssimo, né? Porque aí é o total de dinheiro que foi gasto. O que eu faço, gente? Olha só. Se dividirmos a quantidade de balas pela quantidade de dinheiro, saberemos quantas balas valem R$1. Ou seja, quantas balas podem ser compradas por R$1. Então eu pego as 36 balas e divido por R$12. O resultado vai ser a quantidade de balas que eu posso comprar com R$1. Já deu para perceber que é fácil, né? Então, ó, vamos fazer? Ó, de olho na tela. O que vai acontecer, ó? Então tá aí, ó, 36 balas, quantidade de balas compradas. E aí eu vou dividir por 12. Por que eu vou dividir por 12? Já falei, né? Porque é o dinheiro que foi gasto. 36 dividido por 12 vai dar 3 balas para cada R$1 investido. Olha que bonito, ficou parecendo uma aula de empreendedorismo, né? Eles investiram R$12 na compra de 36 balas. Olha que beleza, né? Tá? Então, que conclusão eu cheguei? Eu cheguei à conclusão de que cada R$1 tem o poder de comprar 3 balas.
tá? Então cada real tem poder de compra de 3 balas. Muito fácil. Legal, agora ficou tranquilo, né? Porque eu sei que se cada real vale 3 balas, agora eu posso fazer agora uma relação com o dinheiro investido de cada um. De olho na tela. Olha lá. Gabriel deu 8 balas, então eu vou fazer 8 vezes 3, ou seja, 8 reais vezes 3 balas. Então o Gabriel vai ficar com 24 balas. Legal, muito bem. Eu poderia simplesmente pegar 36 menos 24 e já determinar que a sobra é de Sofia, mas eu vou aplicar também a mesma ideia para calcular a quantidade de balas. Olha lá, Sofia deu 4 reais, então como cada real compra 3 balas, eu vou fazer 4 vezes 3 igual a 12 balas. Note, pessoal, que a soma das 24 balas com as 36 balas, com as 12 balas, perdão, tem que dar 36. Se esse valor não bater, quer dizer que você fez alguma coisa errada, se enganou em alguma coisa aí, então vale a pena retomar aí, beleza? Então, pensando numa ideia de fluxograma, montando uma sequência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar as duas grandezas que estão sendo relacionadas. Nesse caso, nós estamos relacionando as grandezas balas com dinheiro. Tá? É importante você saber quais são as grandezas relacionadas aí. Então eu tenho 36 balas com 12 reais. Tá? E eu vou dividir uma pela outra, porque a gente está falando de algo diretamente proporcional, ou seja, quanto mais dinheiro, mais balas. Quanto menos dinheiro, menos balas. É isso, né? Tá? Vamos para outro probleminha? Vamos ver? Mais um. Olha que legal. Ó, Marcos vai pintar as paredes, né, de um quarto em uma tonalidade de rosa específico. Para conseguir essa tonalidade, ele precisa misturar duas cores. Uma de tinta vermelha e uma de tinta branca. Você sabia, Lita, que se misturar vermelho com o branco dá rosa? É, dá rosa. Olha lá, vai dar um rosinha bonitinho, né? Só que aí você tem várias tonalidades de rosa que você pode inclusive misturar com outras cores também. Que aí um rosa assim, igual essa minha camisa chavosa. Olha, usei um termo assim bem de quebrada mesmo. Chavosa. Olha que bonito, lindo. Combina com a minha pele. Uau. Enfim. Para chegar numa tonalidade como essa daqui, eu preciso misturar o vermelho com o branco. E aí, dependendo da quantidade de vermelho, dependendo da quantidade de branco, eu tenho uma tonalidade específica de rosa, tá? Então vamos continuar lendo, ó. De tal forma que para cada parte de tinta vermelha da mistura, ele vai precisar usar 3 partes da tinta branca. O total de tinta necessária para pintar esse quarto é 20 litros. Quantos litros de tinta vermelha e de tinta branca ele vai precisar para obter os 20 litros dessa mistura, no caso de tinta rosa? Então, gente, ó, o que foi falado aí, né? Foi falado que a quantidade de tinta branca é o triplo da quantidade de tinta vermelha. Vamos mostrar isso? Olha lá. Cadê? Vou colocar um marca-texto aqui para vocês. Cadê, ó? Olha lá. Uma de tinta vermelha e uma de tinta branca, de tal forma que para cada parte de tinta vermelha da mistura, ele vai precisar usar 3 partes da tinta branca. É esse ponto aqui que eu quero chegar com vocês, ó. É uma parte, né? Cada parte, a palavra cada, essa expressão cada parte quer dizer que é cada uma, tá? Cada parte de tinta vermelha tem 3 partes da tinta branca. Misturei as duas, quantas partes eu vou ter mesmo, hein? Se eu misturo uma parte de tinta branca, de tinta vermelha, perdão, uma parte de tinta vermelha com 3 partes de tinta branca, quantas partes eu tenho ao todo? Uma de vermelha e 3 de branca. Vamos fazer de novo, ó. Uma de vermelha e mais 3 de branca. Olha lá. Aquilo ficou muito bem, que meu rosto ficou... Minha barba atrapalhou aqui, ó. Olha lá. Uma de vermelha e essas 3 aqui são de branca. Então eu tenho aí quantas partes? 4 partes ao todo, né? Então são 4 partes de tinta que eu tenho aí. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com a relação das balas e com o dinheiro, né? No caso eu peguei a quantidade de balas e dividi pela quantidade de dinheiro. E aí eu descobri, né, quantas balas cabia em cada real. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de tinta e vou dividir pela quantidade de partes. Então tá aqui, a quantidade de tinta total, ó, são 20 litros de tinta.
tá? As duas grandezas envolvidas são partes e litros, tá? E a gente tem a mesma ideia. Olha lá, de olho na tela. Olha que bonito, né? Ó, deixa eu apagar aqui que já estava tudo bonitão já, né? Vou apagar aí, ó, tá tudo bonito, ó. Cada parte de tinta vermelha da mistura, ele vai precisar usar 3 partes da tinta branca. Então a mistura vai ser formada por 4 partes de tinta. Uma de tinta vermelha e 3 de tinta branca. Acho que ficou super claro até aí, né? Beleza? Muito bem, apareceu um quadro azul na tela, onde está escrito 1 de tinta vermelha na cor vermelha e 3 de tinta branca na cor branca. Certo? Vamos lá. Então, o total de tinta necessária para pintar esse quarto é de 20 litros. Então tá aí, ó. Precisamos saber quantos litros tem cada uma das partes. O que eu vou fazer? Vou pegar os 20 litros, vou dividir por 4, porque são 4 partes, e o total vai dar quanto? 5 litros cada parte. Então, cada parte tem 5 litros, certo? Agora ficou fácil. Agora, para calcular a quantidade de tinta branca e a quantidade de tinta vermelha, basta que eu pegue a quantidade de partes de cada uma e multiplique por 5. Olha lá. Vermelho é uma parte só, então é 1 vezes 5, que é igual a 5 litros, né? Muito bom, legal. E aí nós temos o branco, que são 3 partes. Então são 3 vezes 5 é igual a 15 litros. Olha que fácil. E aí, quando você vai adicionar os dois, ó, os 5 litros mais os 15 litros, tem que dar os 20 litros. Não pode sobrar nem faltar aí no caso, tá bom? Tem que bater certinho. Nós estamos falando de proporcionalidade. Então, o somatório tem que ser igualzinho. Tá curtindo aí, ó? Você já viu o QR Code aí para você avaliar a aula? Avalia a aula, tá certo? Fala bem de mim, gente, por favor. Brincadeira. Se não tá curtindo também, escreve lá, porque a gente vai seguir aquilo que é melhor para você. Aqui é uma sala de aula, tá? Aqui é a sua casa, tá? Vamos lá. Olha lá, temos mais um probleminha? Tem, ó. Antônio e José foram contratados para fazer uma reforma em uma loja. Juntos receberam pelo total de horas trabalhadas o valor de R$ 7.500. Durante essa reforma, Antônio trabalhou o dobro de horas que José. Ora, se o Antônio trabalhou o dobro de horas que José, então Antônio merece receber o dobro do que José vai receber. Certo? Então quer dizer que o Antônio vai receber 2 partes, né? Posso pensar dessa forma. E o José, né? O José, vou fazer para cá, o José vai receber apenas uma parte, certo? Quem trabalha mais, teoricamente, teria que ganhar mais. Tá certo? Tá certo ou tá errado, Cauene? Acho que tá certo, hein? Tá certo. Trabalhou mais, ganha mais. É isso aí, muito bem. Deixar isso muito claro. E aí, gente, o que vai acontecer? A mesma coisa, a ideia vai ser a mesma, tá? Eu vou pegar o valor em dinheiro e eu vou dividir pelo total de partes. Como Antônio tem que receber 2 partes e José uma parte só, ó lá, Antônio 2 partes, José uma parte só. 1 mais 2 é igual a 3. Então, são 3 partes no total. Vou pegar os 7.500 e vou dividir por essas 3 partes. Então, de olho na tela, o que vai acontecer? Vou apagar aqui essa tinta aqui, ó. Olha lá. De acordo com a situação apresentada, é justo dividir o valor de 7.500 em partes iguais? Não, não é justo. Justifique. Nossa, se o Antônio trabalhou o dobro, ele tem que ganhar o dobro. Então, ele não pode ganhar o mesmo que José. Olha lá, uma risadinha pro Justifique, porque eu sei que os alunos gostam do Justifique, né? E aí, ó, a gente daqui a pouco vai começar a interagir, tá certo? E a gente vai falar, inclusive, sobre o cálculo desse probleminha aqui. Então tá aparecendo para vocês aí o QR Code para vocês avaliarem a aula. Se vocês gostaram da aula, diga lá, Antônio, adorei a aula, Tony, foi maravilhoso. Se você não gostar, fala lá, Cauene, não gostei muito, não, e tal, tá? Manda as broncas pra Cauene, tá? No mais, pessoal, um cheiro para todos vocês, para toda a produção do CMSP e para a Lita, que estava de olho aqui aprendendo matemática também. Você está pensando que ela só produz? Ela aprende matemática também. Pessoal, é isso aí. Fica aí, temos 10 minutinhos de interação. A gente vai falar mais sobre essas divisões desiguais. Um cheiro para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.